Carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 4. Vamos orar antes de começar esse estudo bíblico. Senhor, meu Deus e meu Pai. Meu Deus. A Ti pertence a honra, a glória, a força, o louvor e o poder, meu Deus. Estamos aqui pela Tua graça, misericórdia e poder. Tem compaixão de nós, tem compaixão das nossas almas, Senhor. Opera nesta noite, derrama a Sua graça, derrama o Seu poder, derrama Seu Espírito Santo sobre nós, Senhor. Livra-nos do mal, porque do Senhor o poder é o reino e a glória. Ajuda-nos nesta noite a fazer a Tua vontade, a fazer o Teu querer, a glorificar e exaltar, bendizer, enaltecer o santo e bendito nome do Senhor. No nome de Jesus, amém. 1 Coríntios, o capítulo é o 4. Aleluia. Nós vamos extrair do verso 1 ao verso 6. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1. Os pregadores responsáveis a Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguia a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julguei antes do tempo, até que veio o Senhor, o qual não somente trará à luz, a plena luz, as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá seu louvor da parte de Deus. Vamos ver a outra tradução. 1 Coríntios 4, verso 1. Juízo contra os ministros não comprometidos com os homens. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado, por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Então aqui nós começamos já este capítulo 4 do estudo da carta de 1 Coríntios, onde nós vemos que Paulo vai falar sobre a pregação, os pregadores. Nós vemos que no começo do livro, da carta de Coríntios, ele fala sobre a pregação, o conteúdo da mensagem, que deve ser Cristo crucificado, deve ser pelo poder do Espírito Santo a pregação, e não com conhecimentos humanos ou estratégias carnais, mas no poder do Espírito. Então aqui nós vemos que agora ele vai falar sobre a responsabilidade dos pregadores, pastores, evangelistas, quem quer que pregue a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus. Em 1 Coríntios 3, Paulo apresentou 3 etapas da igreja local. Aqui apresenta 3 etapas do ministro. Um dispenseiro, que é do verso 1 ao 6, que nós vamos ver primeiramente. Um espetáculo, que é do versículo 7 ao 13 do capítulo 4. E um pai, que é do versículo 14 ao 21 de 1 Coríntios 4. Nós vamos ver aqui em 3 partes, sobre o retrato do ministro. Primeiro é dispenseiro, segundo é um espetáculo, terceiro um pai. Seu objetivo é levar os leitores a compreender como Deus mede e avalia o serviço de um cristão. 1 Coríntios 4, 6 explica o propósito de Paulo, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Em se tratando de avaliar os obreiros e seus ministérios, deve-se evitar extremos. Por um lado, não se pode ser tão indiferentes a ponto de aceitar qualquer um que aparecer. Por outro lado, porém, não se pode ser tão crítico a ponto de desaprovar até alguém como Paulo. É importante provar nos Espíritos, que está em 1 João 4, verso 1 ao 6,
e na segunda carta de João, que é um capítulo só. Mas, ao fazê-lo, devemos ter cuidado para não entristecer o Espírito. Nestes 3 etapas do ministério, Paulo apresenta 3 características do verdadeiro ministro de Jesus Cristo. Então, é nessas 3 características que nós vamos estar estudando aqui, nesta noite. A primeira característica do ministro do Evangelho, do pregador, é a fidelidade, o despenseiro, né? É o que nós vemos do verso 1 ao verso de número 6. Paulo responde aos líderes de várias facções da igreja de Corinto, quando chama Apolo, Pedro a si mesmo de ministros de Cristo. O termo traduzido por ministro significa literalmente remador, e se refere nas enormes galés romanas, ou navios, né? Em outras palavras, Paulo está dizendo: não somos os capitães do navio, mas apenas escravos de uma galé, obedecendo a ordens. Por acaso um escravo é maior do que o outro? Então, a palavra aqui grega, né, usada por ministros, né, o remador, no grego tem uma referência a escravos, né, que trabalhavam em barcos chamados galés, né, barcos antigos da época do Império Romano. E aqueles escravos que estavam ali remando, nenhum era maior do que o outro, né? Que quem mandava no navio era o capitão. Então, uma figura de linguagem para dizer que quem é o cabeça da igreja, quem é o maior da igreja, quem manda na igreja é Jesus, né? Amém. Agora Paulo, Amém. Apolo, Estevão, João Batista, João, Agostinho, Lutero, seja quem for, são somente remadores, né? Estão remando, né? Estão no barco, remando. Em seguida, o apóstolo explica a imagem do despenseiro. O despenseiro é um servo que administra todos os bens de seu senhor, pois ele próprio não possui coisa alguma. José era o despenseiro-chefe, mordomo, Gênesis 39, da casa de Potifar. A igreja é a família da fé, Gálatas capítulo 6, versículo 10. E os ministros são dispenseiros que compartilham da riqueza de Deus com a família. Mateus 13, 52. Quem é meu pai, quem é minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu pai que está nos céus. Paulo chama as riquezas espirituais de mistérios de Deus. Pode ser proveitoso recapitular no nosso comentário sobre mistério. O importante termo usado em 1 Coríntios 2,7. Então nós já vimos isso em 1 Coríntios 2,7, o mistério de Deus, né, da salvação, que estava oculto, né, mas nos últimos tempos Deus revelou. Foi uma surpresa para todos, né? Ninguém esperava que o plano da salvação seria isso, até os demônios não esperavam que seria dessa forma, nem Satanás. Então, os mistérios do Evangelho, os mistérios de Deus, nós somos os dispenseiros, ou seja, um dispenseiro, ele é um mordomo. Então, a imagem do dispenseiro, o dispenseiro é um servo que administra todos os bens de seu senhor, mas ele próprio não possui coisa alguma. Olha que forte essa palavra, né? Despenseiro, né? Porque a Bíblia, nós sempre comentamos aqui, foi escrita no Novo Testamento em grego, né? Então, existem as palavras ali para dispenseiro, né? Nada mais do que mordomos, que pessoas que somente administram. A mesma coisa que eu ter uma empresa, sou dono de um supermercado, e colocar o pastor para ser o chefe lá, né, para administrar o mercado, né? Mas não há nada lá é do pastor, é meu. Então assim é a igreja, assim é Deus. Estamos aqui, os dons não é nosso, a sabedoria não é nossa, o dinheiro que nós temos também não é nosso, o trabalho, a família é de Deus. Ou seja, os filhos que Deus me deu são herança do Senhor, diz a Bíblia, né? Então nada é nosso. Embora tudo é nosso, né? Como diz em Coríntios, nós vimos na aula passada, no final do capítulo 3, nada é nosso. Então é algo interessante, né? Embora tudo é nosso, mas primeiramente tudo é de Deus, né? Porque Cristo é de Deus. Então tudo que nós fazemos, somos mordomos, né? Na nossa contribuição, na nossa oração, na nossa pregação, nos dons que Deus nos deu, somos simplesmente mordomos, né? Dispenseiros que vão administrar, assim como José, que era o dispenseiro-chefe, né?
lá na casa de Potifar, que tomava conta de tudo, né? Mas nada ali era dele, mas ele tomava conta. Então nós estamos aqui somente para administrar, né? Para ser o dispenseiro dos mistérios de Deus, né? Para entregar ao povo a mensagem de Deus, né? Sem adulterá-la, né? Sem modificá-la, sem querer enriquecer-se com ela, achando que ela é nossa, né? Como nós vemos acontecer muitas vezes na internet, muitos cristãos e pregadores acham que a mensagem que Deus dá para eles é direito autoral deles. Ou seja, ninguém pode copiar, ninguém pode pôr na internet, porque é dele. É dele a pregação, então ele acha que quem copiar o CD dele ou o DVD dele é pirataria, né? E segundo eles, pirataria é pecado. Embora esteja na lei do homem, pirataria é um crime, ou seja, nós devemos obedecer à lei do homem, mas a lei de Deus está acima da lei do homem. A lei de Deus diz que recebemos de graça, e de graça devemos dar, né? Então, se as pessoas do mundo, se os artistas do mundo, né, têm essa lei, né, e eles estão certos, porque são o trabalho deles, né? Agora, o trabalho de Deus, as pregações da Bíblia, não podemos requerer isso, direito autoral, porque é do Senhor. E se o Senhor for requerer o direito autoral da Bíblia para nós, quanto que nós vamos dever para Ele? Quanto todos os pregadores desse mundo vão dever para Ele? Porque Ele é o autor da palavra. E se Paulo, e se Pedro, nós vamos ter que procurar lá os descendentes de Pedro que existe hoje, né? Porque ele era casado, ele teve filhos, né? Então, com certeza a linhagem está até hoje, né? Não sabemos. Nós vamos ter que procurar a linhagem de Moisés, a linhagem de Daniel, a linhagem de Isaías, a linhagem de João, de Pedro, para saber quem são descendentes, para pagar para eles o direito autoral, né? Porque eles são os autores das cartas. Então, irmãos, isso, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião, não tem lógica nenhuma. Nós somos simplesmente servos de Deus, né? Tudo é do Senhor, né? A pregação, se eu imito Paulo, que Paulo imita Jesus, Paulo ficaria feliz se as pregações dele fossem divulgadas. Ele mesmo diz, lá em Filipenses, uns estão pregando o evangelho por contenda, outros por porfia, outros por lucro. O problema é deles, contanto que Cristo seja anunciado. Amém. Ou seja, graças a Deus, deixe que o evangelho seja pregado. É isso que Paulo nos ensina. A responsabilidade do dispenseiro é ser fiel ao seu Senhor. Talvez não agrade aos membros da família, talvez não agrade a alguns dos outros servos, mas se agradar ao Senhor é um bom dispenseiro. A mesma ideia é expressada em Romanos 14, verso 4. Assim, a questão principal não é: será que todos gostam de Paulo? Ou será que Apolo prega melhor do que Paulo? A questão mais importante é: será que Paulo, Apolo e Pedro foram fiéis à obra da qual Deus os incumbiu? Jesus tinha essa mesma prova em mente ao contar a parábola relatada em Lucas 12, versos 41 e 48. Se um servo de Deus é fiel em sua vida pessoal, seu lar, seu ministério da palavra, é um bom dispenseiro e será devidamente recompensado. Mas um servo está sempre sendo julgado, sempre alguém criticando o que outros fazem. Paulo fala de ter julgamentos na vida do dispenseiro. Então nós vamos ver que tem julgamentos que acontecem na vida do pregador, daqueles que pregam a palavra de Deus. E se nós pregamos a palavra de Deus, não adianta nós fugirmos disso, né? Seremos julgados pelos homens, né? Ou a favor, ou contra, ou criticado. É a mesma coisa que João Batista e Jesus. Os fariseus diziam que João Batista tinha demônio, porque só jejuava, né? E orava. E Jesus Cristo era comilão e beberrão. Quer dizer, nenhum dos dois para ele estava bom, né? Para ele estava bom, né? Então, se você jejuar demais, para muitos você vai ser fanático, né? Se você não jejuar, como Jesus ali, que ele era o noivo, enquanto o noivo estava com eles, não era necessário jejum, né? Ele mesmo vai dizer para os apóstolos, mas ele estava nas festas, no meio dos pecadores, pregando a palavra do evangelho. Os fariseus criticaram também, né? Então, não tem como dizer, se nós estudarmos a Bíblia, as pessoas vão dizer, vocês querem ser melhor do que os outros, né? Se você não estudar, as pessoas vão dizer, preguiçoso, relaxado, por isso que é herege. Então não tem escapatória. Se for ligar para a língua do bolo,
você não faz nada. Se você for orar muito, quer se mostrar. Se você não orar, você é morto, você é frio, você não ora. Só tem conhecimento, mas não tem unção, não tem graça. Então, o povo é dessa maneira. Você jamais conseguirá agradar o ser humano, jamais. Nem Jesus conseguiu. Então, quem quiser, e quem tem esse alvo, essa meta, né? Quem quer ser um pastor, um pregador, um ministro, e tem isso em mente, pode abandonar já no começo, né? Porque não é dessa forma que a Bíblia nos mostra. Então, nós vamos ver o julgamento dos homens. Paulo não se perturbava quando criticado, pois sabia que o julgamento do seu Senhor era muito mais importante. A expressão tribunal humano significa literalmente dia do homem. Trata-se de um contraste com o dia vindouro do julgamento de Deus. 1 Coríntios 1:8 e 1 Coríntios 3 capítulo, verso 3, onde nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, né, do julgamento do Senhor. Aleluia. Então, Paulo, nós estamos estudando Coríntios aqui. O contexto dessa carta é extremamente importante para nós entendermos o porquê que Paulo falou muitas coisas que ele falou somente para essa igreja e não para as outras. Nós vamos ver que, principalmente na segunda carta, quase toda ela é em defesa do apostolado de Paulo. Ele defende seu apostolado, porque muito ele estava sendo criticado, caluniado, difamado por cristãos, entre aspas, da igreja de Corinto, né? Pelos super apóstolos, né? Ele vai chamar da segunda carta de Corinto. Nós vamos chegar lá mais para frente, não vamos entrar muito em detalhe aqui, mas julgamento dos homens. Então os homens julgavam Paulo, né? Paulo começou aquela igreja, pregou, ficou 2 anos ali, foi embora fazer missão, deixou homens ali qualificados para continuar o ministério da palavra naquela igreja. E mesmo assim tinha gente que não estava contente ainda, né? Criticando ele, né? Então, quanto mais eu, quanto mais o pastor, quanto mais nós aqui não chegamos nem na unha do dedão de Paulo, né? No conteúdo de unção, de milagres, de sabedoria, de poder, né? De experiências com Deus, né? Foi arrebatado com milagres, teve encontro pessoal com Jesus, né? Jesus, poderíamos dizer assim, foi quem evangelizou Paulo, né? Apareceu para ele e pregou e mostrou a sua glória. Então, se o homem dessa envergadura, deste nível espiritual, estava sendo duramente criticado, perseguido, quanto mais nós, né, que somos cheios de pecados e falhas, ilimitados, e não temos nem 1%, né, da sabedoria que tinha aquele homem, né? Poder, ressuscitou mortos, lenços aventais dele curavam. Então, coitado de nós, né? Se nós fôssemos lá na igreja de Corinto, acho que a gente ia ser crucificado, né? Se crucificaram um homem dessa envergadura, né? Crucificaram assim que eu digo em palavras, né? Não penduraram em uma cruz, né? Imagina nós. Julgamento do próprio servo. Paulo não sabia de coisa alguma que estivesse faltando em sua vida e ministério, mas nem por isso se considerava justificado. Por vezes, não conhecemos nosso ser interior. A linha divisória entre a consciência tranquila e a justificação própria pode ser muito fina, de modo que devemos ter cuidado. Ou seja, nem ele mesmo se julgava, mesmo ele sendo um homem com falhas, né? Como todos nós somos, nem ele mesmo se julgava, mas também não se orgulhava por isso, ou falava, olha, eu sirvo a Deus, eu faço tudo certinho, então minha consciência está tranquila. Também ele não falava isso. Ele dizia, embora eu tenha a consciência tranquila, eu não confio na minha própria justiça, né? Vamos ver lá. Versículo 4. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Ou seja, quem me justifica, quem me salva é a graça de Jesus, né? É o Senhor que me justifica. Então, o julgamento próprio serve. Então, nós também temos essa tendência de nos julgar, né? Talvez nos comparar com Paulo, nos comparar com tantos homens aí que fizeram grandes coisas para o Senhor e a nossa pequenez. Mas quem nos julgará aquele dia é o Senhor. E basta ser salvo já é suficiente, né? Aleluia. Já é suficiente. Não adianta a gente querer competir para ter galardão maior do que Paulo, do que os outros aí, porque só melhor. Tem um irmão que falava assim, né, quando falava de galardão, né?
É melhor você ser um faxineiro no céu do que ser o rei do inferno, né? Embora ninguém vai ser rei do inferno, só uma expressão de linguagem, né? O julgamento mais importante é o julgamento de Deus. Sem dúvida, Deus nos julga no presente por meio de sua palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e é apta para discernir, para julgar, para nos mostrar a escolha do que é certo e do que é errado. Então a palavra de Deus já nos julga. E do ministério do Espírito, ou seja, o Espírito Santo também nos julga, nos convence do pecado. Aleluia! Quando somos repreendidos pelo Senhor, somos julgados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, né? É isso que ele vai dizer lá em Coríntios também. Então, às vezes usa o ministério de um amigo que nos ama para nos ajudar a reconhecer e confessar o pecado. Ou seja, Deus usa servos de Deus, homens de Deus, amigos, né? Porque muita gente acha que amigo é aquele que bate nas costas, né? Mas amigos são aqueles que se aconselham, que repreendem, exortam uns aos outros no caminho do Senhor, para que tirem o caminho da salvação, né? A igreja hoje gosta de receber massagem, mas não gosta de receber a palavra dos profetas, a palavra profética. Não que eu ache que tem profetas hoje igual os profetas do Velho Testamento, não é isso que eu estou dizendo, mas o que eu estou dizendo é que são profetas que pregam o Evangelho, que pregam a mensagem de Deus como ela é para a salvação, né, de homens, não para trazer a eles uma sensação de segurança, de alegria e de paz, quando não há paz, né? Conforme Jeremias dizia, que os profetas da época dele profetizavam paz quando não havia paz, né? Então quantos profetas, quantos pastores, quantos ministérios profetizam paz para os seus membros, profetizam, pregam e até declaram que eles estão salvos, talvez porque fizeram uma oração na frente, aceitando Jesus, ou porque dão um dízimo maior, ou porque cantam bem, ou porque são os melhores pregadores da igreja, mas não há um ensino bíblico, não há um autoexame, não há um ensino sobre a salvação, sobre a doutrina da salvação. As pessoas, o Evangelho de Deus é tão grande, é tão glorioso, é um mistério tão maravilhoso revelado por nós, através de Cristo, através da Bíblia, do Evangelho, da Palavra de Deus, que os homens pegaram esse grande Evangelho, esse glorioso Evangelho, e reduziram ele a 5 minutos. 5 minutos de uma oração que a pessoa vem fazer na frente. Então, não podemos rebaixar o Evangelho a esse nível, né? O Evangelho é a maior doutrina, é o maior ensino que existe, não na Bíblia, aleluia, mas em todo o planeta e universo. Glórias a Deus. É algo que até anjos queriam pregar, mas Deus não permitiu, né? Então, é o Evangelho. O Evangelho do Senhor. Não podemos reduzir o Evangelho, como muitos têm feito, né? Para promover uma falsa paz, uma falsa segurança de salvação e uma falsa esperança. O pastor Paul Washer, ele disse que a maior heresia de todas que é pregada hoje nas igrejas é essa. É pior do que os testemunhos de Jeová, é pior do que os mormons, é pior do que qualquer seita que pode estar levando mais almas para o inferno do que a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial e do que epidemias que aconteceram no mundo. Por quê? Porque as pessoas estão vindo aqui à frente, estão aceitando Jesus, estão confiando mais naquela oração que o pastor faz, ou naquela declaração que o pastor diz, vocês estão salvos, do que no Espírito de Deus, no verdadeiro fruto de arrependimento. Então, uma salvação sem arrependimento, um evangelho sem a cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho sem santidade. É isso que nós estamos vendo hoje acontecer. A verdade é essa. Então, uma oração de 5 minutos não vale nada para Deus. A verdade é essa. A não ser que seja no último segundo da sua vida e você tenha arrependimento verdadeiro, que aí eu já não sou Deus para julgar, só Deus é que sabe, né? Aí sim, como foi o ladrão na cruz, né? Mas você vir aqui na frente, orar 5 minutos, aceitar Jesus, depois volta para o seu banco, não há mudança nenhuma, não há abandono do pecado, abandono do mundo, não há fruto de arrependimento, não há novo nascimento, não há crescimento no arrependimento, porque arrependimento não é um dia não. Arrependimento é todos os dias, negue-se a si mesmo, tome a sua... Então, o Evangelho, infelizmente, não tem sido ensinado
corretamente. Aleluia, Né? glórias a Deus. E a gente julga os judeus que crucificaram Jesus, mas a nossa geração comete o mesmo erro também, né? Reduzindo aquele sacrifício da cruz em 5 minutos somente, né? A verdade gloriosa do Evangelho, verdade maravilhosa. Então, o Evangelho deve ser pregado, né? Deve ser ensinado, vivido, crido, obedecido, amado. Devemos orar para que Deus nos dê mais graça, mais entendimento, mais revelações, não novas, mas as veras revelações que já estão na Bíblia, mas nós não descobrimos talvez por falta de empenho, de estudo, de leitura, de busca por Deus. Porque na verdade eu creio que não existe nova revelação. Porque as revelações já foi dada na Bíblia, são antigas. O que nós precisamos é que Deus nos ilumine para que nós entendamos essas antigas revelações, né? Que a princípio para nós parece nova, mas não é. São antigas. Paulo já teve, os apóstolos já tiveram, e tantos outros. Então, é disso que nós precisamos hoje. Infelizmente a igreja moderna não acha que não precisa disso, né? Acha que é mais importante postos materiais, curas divinas, profecias, revelações, mundanismo e tantas coisas aí do que o Evangelho. Esses versículos não devem ser usados para nutrir uma independência presunçosa nas pessoas. A igreja local é uma família. Os membros da família devem promover o crescimento uns dos outros. Há um lugar para a honestidade e para as críticas feitas em amor. Se aquele que nos critica está certo, está nos ajudando. Se está errado, podemos ajudá-lo. De um jeito ou de outro, a verdade é fortalecida. Portanto, que Paulo usa em 1 Coríntios 4:5 e indica que está prestes a apresentar uma aplicação pessoal das verdades que acabou de discutir. Assim o apóstolo encerra esta sessão em 3 admoestações. Em primeiro lugar, vocês estão julgando servos de Deus na hora errada. Somente quando o Senhor voltar e que avaliará a vida e o ministério dessas pessoas, de modo que devemos esperar até então. Na verdade, não conhecemos o coração dos outros e não temos como julgar suas motivações. Somente Deus pode fazer isso. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então não podemos julgar pela aparência, não podemos julgar, mas pela motivação, o coração. Ou seja, como que eu vou julgar, como que eu vou julgar Paulo ou Apolo, que é o que o texto está dizendo aqui, se eles são homens de Deus, se eu não conheço o coração deles? Até porque eles não pregavam heresia, né? Pregavam o Evangelho, né? Então não tem como nós fazermos um julgamento injusto, né? Como a igreja de Corinto fazia com Paulo. Julgava a motivação do coração dele. Achava que ele queria ser o melhor dos apóstolos. Nós dávamos a entender isso mais em 2 Coríntios, né? Que eles criticavam tanto, perseguiam tanto Paulo, porque achavam que ele queria ser o maior dos apóstolos, né? O mais certo, né? Ele não achava isso dele mesmo, jamais, né? Nós vamos ler as cartas dele. Então devemos tomar cuidado para não julgar pelas aparências, né? Mas deixar que no dia do Senhor, o Senhor julgará e mostrará pela sua luz, né? Pelo seu poder, quem é quem. Então temos que tomar cuidado com o julgamento dos servos de Deus na hora errada, né? Os coríntios que julgavam Paulo faziam o papel de Deus e se apropriavam dos privilégios que só cabem a Deus. Quantas vezes cometi o mesmo erro em meu ministério? Como é fácil interpretar uma situação incorretamente e julgar mal uma pessoa. Então temos que tomar muito cuidado com esse tipo de julgamento. Em segundo lugar, vocês estão usando o parâmetro errado. Os coríntios mediam uns aos outros de acordo com suas preferências e preconceitos pessoais e faziam comparações entre os ministros. A única base verdadeira, está no capítulo 4, viu, irmão? 1 Coríntios 4. A única base verdadeira para avaliação é o que está escrito, a palavra de Deus. Então os coríntios tinham preferência. Uns por Apolo, outros por Paulo, outros por Pedro. E baseado nessas preferências, né, eles criavam julgamentos errados sobre aqueles que eles não tinham preferência.
Ou seja, eu vou trazer para os dias de hoje isso. Eu sou calvinista. E todos que são arminianos vão para o inferno. Eu sou arminiano. Todos que são calvinistas vão para o inferno. Já vou explicar para você agora o que é isso. Calvinismo é uma linha teológica que defende a predestinação, que a Bíblia fala sobre isso. E arminianismo é uma linha que defende o livre-arbítrio do homem, que a Bíblia fala que temos escolhas. Então, existe um debate já século sobre essas linhas teológicas. Mas nós vemos na internet pessoas brigando e divagando sobre isso, né? Por causa de preferências teológicas. Escatologia é a mesma coisa, já pregamos aqui. Tem linhas escatológicas que defendem o arrebatamento, tem linhas que não acreditam no arrebatamento, tem linhas que acreditam no milênio, tem linhas que não acreditam no reino de 1000 anos. Então, talvez por causa de preferências, né, ou interpretações bíblicas, as pessoas acabam se julgando, né, julgando que o camarada vai até para o inferno, por talvez não acreditar da mesma forma que ele acredita, né? Então Jesus, a Bíblia, nos deixou o Senhor para que nós apreguemos, como o pastor bem disse hoje, não para nós ficarmos tentando discutir ou debater, ou achar que é o mais inteligente ou o mais sábio. A igreja de Corinto fazia isso, por isso que foi criticada, foi repreendida por Paulo, né? Eles diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas. E Paulo chama eles de carnais, por quê? Porque estavam brigando, discutindo coisas mínimas, quanto que o alimento sólido eles estavam perdendo, né? Estavam perdendo as coisas maravilhosas de Deus. Então a gente vê que esses problemas existem hoje também, né? Talvez com outros nomes, de outras maneiras, mas eles existem. Podemos aqui falar de Paulo, Apolo e Pedro como denominações também. Falei sobre doutrinas, né? E podemos até colocar como denominações, né? Onde a pessoa tem preferência, né? Eu tenho preferência pela Cordeiro de Deus, eu tenho preferência pela Deus Amor, eu tenho preferência pela Assembleia. Ou não, eu não gosto de igreja pentecostal, eu gosto de igreja tradicional. Então eu tenho preferência pela Batista, pela Presbiteriana, pela Metodista. E muitas das vezes as pessoas, infelizmente isso acontece por suas preferências, ou porque acham que aquela igreja é a mais correta biblicamente, né? a menos herege, né? Então acabam brigando, discutindo. Então acontece o mesmo que aconteceu em Corinto, né? Não tem nada novo que está acontecendo hoje, já acontecia lá na época de Paulo. A única coisa lá é que não tinha várias denominações, né? Era só uma, mas mesmo assim havia já começando a nos mostrar o que iria acontecer nas divisões, né? Porque aonde tem um homem, irmão, aonde tem um homem, isso acontece infelizmente, né? Porque é tanta mente diferente, tanta cabeça diferente, né? Que acaba entrando muitas das vezes por caminho que não se deve entrar. Os coríntios mediam os outros de acordo com suas preferências e preconceitos pessoais e faziam comparações entre ministros. A única base verdadeira para a avaliação é a que está escrita, a palavra de Deus. A Bíblia revela claramente como deve ser a vida e o serviço dos ministros. Não há necessidade alguma de desenvolver novos parâmetros para a igreja. Com frequência recebo cartas de igrejas à procura de pastores perguntando se posso recomendar candidato. Muitas vezes as exigências dessas igrejas vão além do que Deus requer em sua palavra. Trata-se mais uma vez do problema discutido por Paulo em 1 Coríntios 1 e 2. A sabedoria dos homens em contraste com a sabedoria de Deus. Talvez esse autor desse comentário também é um homem muito sábio, né? Estudioso da palavra de Deus como nós. Disse que muitas pessoas mandavam cartas para ele, né? Para ver se ele recomendava algum pastor para ir em suas igrejas, mas tinha um monte de exigência, e muitas delas não estavam embasadas na doutrina bíblica, no Evangelho do Senhor. Para pregar na minha igreja você tem que ser arminiano, para pregar na minha igreja você tem que ser calvinista. É assim que funciona hoje. As igrejas tradicionais principalmente, você tem que seguir a linha de Calvino, e as igrejas pentecostais você tem que seguir a linha de Armínio, e vice-versa. Estou só dando um exemplo.
Então, muitas das vezes as pessoas colocam suas doutrinas, os seus ensinamentos acima da palavra de Deus. A Bíblia fala de predestinação, não tenho dúvida nenhuma que fala. Nós vemos de Gênesis e Apocalipse falando que Deus predestinou os seus filhos para a salvação, que a salvação é uma obra de Deus. A Bíblia fala de livre-arbítrio, fala também que Adão e Eva caiu por causa da escolha, não foi? Só que a única diferença que eu tenho do livre-arbítrio dos arminianos é uma só. Aqueles que podem escolher, o homem pode escolher, pode. Só que sempre o homem vai escolher errado. Jamais o homem consegue escolher certo. Ele só consegue escolher certo se Deus o convencer, se o Espírito o convencer, se Cristo o chamar. Do contrário, não consegue. Porque a Bíblia diz: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda. Ou seja, Ele nos busca primeiro, Ele nos escolheu e não nós Ele. Aleluia. Então isso é fato. Só que também diz que existe escolha. Então é um mistério que muitas das vezes, pelo homem querer saber tudo, por causa do seu orgulho, querer saber os segredos de Deus que não nos estão revelados, ele quer desvendar. Ele quer entender e acaba criando essas teologias. Porque João Calvino e Armínio, creio que foram homens de Deus. Tiveram suas falhas, como Paulo teve, como Davi teve. Lutero também teve suas falhas. A gente vai comemorar agora a Reforma Protestante, dia 31 de outubro. E você vê como o diabo é sujo, Ele fez o que no dia 31 de outubro? O dia das bruxas, não foi? Mas foi o dia que Lutero, que era um padre, fez a Reforma Protestante. Mas ele tinha as falhas lá. Ele manteve ainda muitas coisas do catolicismo. Então, são homens falhos. Se você estudar na história da igreja, você não vai encontrar homem perfeito, a não ser Jesus. Jesus é o único que é perfeito na sua palavra, na sua pregação, e mesmo assim, como nós estávamos comentando com o pastor do culto, mesmo assim os homens acharam falha nele. Acharam não, que ele não tinha, mas supostamente acharam um monte de falha e erro na vida do nosso Salvador. Então, nós devemos tomar cuidado para que essas coisas não aconteçam em nós também. Só que temos que tomar cuidado também, para quê? Para não aceitar tudo também. Porque então todos os homens são falsos e todos têm a interpretação da Bíblia. Então, você ficar nessa só também, você tem que ter um equilíbrio, porque aí você vai acabar aceitando tudo, como muitas igrejas aceitam, Eu vi esses dias na internet, coloquei no Facebook, uma igreja que fez um ringue dentro da igreja, um ringue. Já viu aquelas lutas de luta livre que passam na televisão, MMA? Fez um ringue para os camaradas brigar lá dentro. E o bispo da igreja lá disse que é melhor eles derramar sangue lá dentro do que usar droga lá fora. Então, tem que ter um equilíbrio também, Não podemos querer aceitar tudo também, Temos que ter um equilíbrio e discernir cada coisa. E julgar tudo pela palavra de Deus e não pela nossa opinião, Mas julgar pela palavra. Em terceiro lugar, vocês estão julgando pelo motivo errado. Cada grupo da igreja rebaixava outros ministros, a fim de exaltar os homens que preferiam. Seu motivo não era de modo algum espiritual. Promovia a divisão na igreja pelo partidarismo e o favorecimento de uma pessoa em detrimento de outras. Precisavam examinar o próprio coração e se livrar do orgulho que destruía a igreja. Servos de Deus são dispenseiros de sua verdade. A questão decisiva é: esses dispenseiros foram fiéis na obediência e no ensino da palavra de Deus, não apenas pregando, mas também praticando a palavra. O depoimento de Samuel, 1 Samuel 12, do 1 ao 5, e de Paulo, Atos 20 e 17, dão testemunho dessa verdade. Ou seja, eles pregaram, mas eles procuraram também viver a palavra de Deus, não somente ensinar, mas vivê-la, Não somente conhecer a verdade, mas amar a verdade, abraçar a verdade, lutar por ela, viver por ela, morrer por ela. Então isso é muito importante. Agora nós vamos ver a segunda parte desse estudo, do versículo 7 agora. 1 Coríntios 4, verso 7. Vamos ler do verso 7 até o verso 13.
Eu vou ler as duas traduções, depois nós vamos entrar nos comentários. 7. Verso 7 diz assim: verso 6, desculpa. Estas coisas, irmãos, apliquei figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não trapaceis o que está escrito, ou seja, não trapaceis o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, a fim de que ninguém se ensoberbece, se orgulhe a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E quem tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegaste a reinar sem nós? Sim, tomara, reinastes, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afatigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Agora eu vou ler a tradução. É bom a gente ler as duas traduções para ver as diferenças no vocabulário, né, que o significado é o mesmo. Verso 6. Eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecer, se orgulhando a favor de um contra o outro. Porque quem tem diferença? E quem tens tu que não tenhas recebido? Esse o recebeste, porque te glorias como se não houvesse recebido. Verso 8. Já estais farto, já estais rico, sem nós reinais, e provera Deus reinasses, para que também nós reinemos convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede. Estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Nos afatigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos até o presente. Temos chegado a ser como lixo desse mundo e como a escória de todos. Que palavra maravilhosa! Eu acho que esse texto aqui seria bom que todo pastor, todo pregador, todo aspirante a ser um missionário, a ser um pastor, a ser um homem de Deus, lesse ele. Porque a maioria hoje quer ser homem de Deus e não se espelha nos homens bíblicos, né? Se espelha nos mercenários que existem hoje. Acham que ser homem de Deus é andar de avião, homem de Deus é ser elogiado pelo povo, homem de Deus é comer o melhor dessa terra, como canta os hinos, né? Homem de Deus é ter mansões, viajar de avião para lá e para cá, pregar nas igrejas, gravar CDs, DVDs, livros, ser famoso, ir na TV, ser respeitado pelo povo, pelos políticos, pelas religiões, pelos evangélicos. Mas a Bíblia não diz isso. Então quem tem essa esperança pode, como diz o ditado, não tirar o cavalinho da chuva, né? E a maioria que ingressa hoje no ministério, infelizmente, tem essa esperança. Ser famoso, de prosperar, né? Enriquecer, aleluia, com dízimos e ofertas e dinheiro doado pelos fiéis, né? E não vamos nem entrar, vamos continuar o estudo aqui, nós já vamos entrar nisso aí também.
a humildade, o espetáculo. Ao chamar a si mesmo e aos outros apóstolos de espetáculo ao mundo, Paulo usa uma imagem conhecida dos cidadãos do Império Romano. O governo mantinha o povo pacificado, oferecendo entretenimento nas diversas cidades do Império. Os anfiteatros ficavam lotados de gente ansiosa para ver homens competindo em esportes e de prisioneiros lutando contra animais selvagens. Na verdade, o termo grego, traduzido por espetáculo, dá origem à nossa palavra teatro, que é a palavra grega teatros homenoi. Essa palavra grega espetáculo que foi usada na Bíblia. O Coliseu em Roma tornou-se o centro desse tipo de entretenimento. Quando a apresentação principal terminava, os prisioneiros mais desprezíveis e fracos eram colocados na arena para lutar contra as feras. Ninguém esperava muita coisa dessas apresentações. Então a palavra espetáculo que Paulo usa aqui se refere ao contexto da sua época. Existia teatros, Coliseu. Não sei se você já assistiu o filme Gladiador, passa na televisão direto. Era um lugar, tem até hoje, se você for lá em Roma, no Vaticano, tem lá metade que sobrou lá do Coliseu. E toda Roma, o Império Romano, tinha essas cidades e tinha esses teatros, coliseus menores do que o Coliseu de Roma. Lá tinha leões, muitos cristãos morreram lá, como espetáculos para os ímpios, filhos de Satanás, que estavam ali se deliciando ao ver o sangue ser derramado, não somente dos cristãos, mas dos gladiadores. Então tinha gladiadores que lutavam até a morte ali, prisioneiros, criminosos, cristãos. Quem o Império achava que era um criminoso, muitos eram lançados ali para ser comidos pelas feras. Daniel foi livre da boca do leão, Aleluia. Mas muitos cristãos não foram não. Muitos foram comidos, e não foram para o inferno não, foi porque Deus quis, e eles foram para a glória. Porque tem muita gente que acha que certos tipos de morte é um juízo de Deus, e não existe isso na Bíblia, David Wilkerson, um grande pastor, já estava com mais de 70 anos, pastor. Ele teve um acidente de carro, e o cidadão foi falar que aquilo era juízo de Deus. Foi falar na internet. Então, se morrer no acidente de carro, a pessoa vai falar que foi juízo. Se morrer doente, vão falar que você morreu endemoniado em pecado. Se morrer normal, acho que você tem que morrer igual a ele. Nem morrer, tem que ser igual a Elias e Enoque, se arrebatá-lo. Então as mortes podem vir de várias formas para nós. Podemos ser assassinados, podemos morrer no acidente, com doentes. Deus é que sabe o nosso dia, a nossa hora. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Então, Paulo considerava o seu apostolado, o seu ministério, e todos os servos de Deus caminham por essa mesma linhagem, um espetáculo aos anjos e aos homens. Anjos, olha que interessante, anjos. Sabia que tem anjos que estão observando a sua vida? Não é só o mundo que te observa. Você é um espetáculo para eles. E como nós podemos interpretar isso, irmãos? É difícil de interpretar. Mas é como se os anjos estivessem observando você, as escolhas que você toma a cada dia, a cada momento, a operação do Espírito no seu coração, o desenvolvimento espiritual seu, as suas escolhas, os seus erros. E como se houvesse uma torcida angelical por você, torcendo para que você vença. Não, eu estou só conjecturando, meu irmão. Tem pessoas que podem ouvir essa pregação, talvez na internet, e achar que estamos criando uma doutrina, mas não temos. É só uma imaginação. Vamos voltar à Bíblia. Quando a apresentação principal terminava, glórias a Deus, os prisioneiros mais desprezíveis eram lançados nas arenas. Que retrato dos apóstolos de Jesus Cristo, no entanto, constitui o pano de fundo para uma série de contrastes que Paulo faz a fim de tentar conduzir os coríntios à humildade. Então eles tinham muitos problemas com orgulho. Reis prisioneiros. A pergunta em 1 Coríntios 4:7 deve levar todos nós a refletir: quem é que te faz sobressair? Gosto de uma tradução que diz: quem te considera superior? Um pastor jovem disse certa vez a um amigo meu: por favor, ore por mim, para que eu permaneça humilde. E meu amigo retrucou: mas que motivos você tem para se orgulhar? Então um pastor jovem pediu para o outro pastor: pastor, ora por mim para me ser humilde.
Aí outro pastor, olha que sábio, né? Mas que motivo você tem para se orgulhar? Precisava nem orar no caso, né? Que motivo você tem para se orgulhar? Porque algum de nós se considera superior, talvez nossa opinião tendenciosa nos faça sentir tão importantes. O melhor comentário sobre 1 Coríntios 4,7 é o testemunho de João Batista. O homem não pode receber coisa alguma do céu se não lhe for dada. Convém que ele, Cristo, cresça e eu diminua. Evangelho de João, capítulo 3, verso 27 e verso 30. Então, o melhor testemunho João Batista nos dá para combater o nosso orgulho, né? O nosso achismo, né? De se achar importante. Então, a igreja de Corinto se achava a mais importante da sua época. Isso não é novidade hoje, é? Quantas igrejas, quantos ministérios, quantas denominações acham que elas sozinhas é que vão fazer a diferença e vão mudar o mundo, né? Não precisamos ir muito longe. A cantora do Ministério Diante do Trono, a Ana Paula Valadão, é uma linhagem ali de profetas que tem. Acham que as profecias que acontecem ali na igreja deles, né, entre aspas, profecia, é que vão mudar o Brasil inteiro. Porque lá no púlpito deles tem um vídeo na internet. Profetizaram que a Marina ia ganhar. Ela ganhou. E através disso haveria um avivamento, né, sobre o Brasil. Sabe o que é isso? É a mania dos crentes de Corinto, né? Achar que são os maiores crentes que houveram nessa terra e que vão mudar o mundo, né? Que vão transformar o mundo, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. A igreja já tinha problema na época de Paulo, imagina hoje. Paulo usa certo sarcasmo santo em 1 Coríntios 4,8, ao descrever os coríntios como reis. Gostaria de poder reinar com vocês e ser importante. Ou seja, está tipo como um sarcasmo. Vocês querem reinar sem nós, querem ser reis? Soa diferente hoje do que muito é pregado nos púlpitos, irmão. Você é filho do rei, você tem que prosperar. Seus inimigos têm que ser esmagados diante de você. Está soando diferente ou não? É a mesma coisa. Nós somos reis, filhos do rei. Então nós pisamos na cabeça do diabo aqui. Se alguém tocar na irmã Maria, Deus vai matar. Se alguém tocar no pregador, no Roberto, que é o ungido de Deus, Deus vai fulminar. É assim que acontece, né? Esses dias eu vi um comentário no Facebook de uma mulher que canta, né? Eu acho que se ela lesse mais a Bíblia, não ia falar tanta besteira. Ela disse que orava para os seus inimigos ficar vivos, para que depois que ela tivesse a vitória, ela esfregasse na cara deles. Uma cantora aqui de São Manuel. Então, irmãos, estão querendo reinar, né? Mas sem Jesus, né? Estão reinando junto com o príncipe desse mundo, infelizmente, porque o reino de Deus, a palavra de Deus, não é dessa forma. Então, como nós falamos ontem no estudo, né? São as heresias antigas, né? Que o diabo não cria nada novo. Ele continua propagando a mesma mentira para Adão e Eva. Né? Vocês podem ser deuses, vocês podem reinar, vocês podem ser imortais, vocês podem conhecer os conhecimentos profundos como Deus. Continua com as mesmas mentiras. Mas, em vez disso, devem estar na arena e sofrer por amor ao Senhor Jesus Cristo. Vocês têm a primazia diante dos homens, mas os apóstolos são os últimos entre eles. Aos olhos de Deus, os apóstolos eram os primeiros, mas aos olhos dos homens, eles eram os últimos. Meu Deus! Não há lugar para o orgulho no ministério. Se um líder verdadeiro como Paulo se considerava um espetáculo no final da programação, o que dizer de nós? É errado os membros da igreja medirem seus pastores usando parâmetros diferentes dos que foram dados por Deus. Também é errado se vangloriar do ministro, pelo qual tem predileção. Isso não significa que os servos fiéis não devem ser reconhecidos e honrados, mas em todas as coisas Deus deve ser glorificado. Ou seja, Deus deve ser glorificado, não Paulo. Nós aprendemos aqui ontem, né, que nem o que planta, nem o que rega coisa alguma. Paulo vai falar isso no 3º capítulo. Mas é Deus que dá o crescimento. Ou seja, eu não sou nada. Apolo também não é nada. Somos apenas ministros. Deus é que dá o crescimento. Então, nós vamos ver agora. Sábios e loucos. Versículo 10 aí, tá? Que nós lemos. Versículo 10 diz assim: nós somos loucos por causa de vós, e vós sábios em Cristo.
Sábios e loucos. De acordo com os padrões dos homens, Paulo era um louco. Não é eu que estou inventando não, está na Bíblia. Não que Deus está falando que ele é louco, mas os homens falavam que ele era louco. Então, se você quer ser um cristão, quer ser um servo de Deus, uma serva de Deus, andar na retidão, na justiça, na fé, na santificação, na verdade, ter uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de servir a Deus, se prepare. Você vai ser chamado de louco. Talvez pela tua própria família, talvez até por próprios irmãos da igreja, como foi o caso de Paulo, talvez pelas pessoas que trabalham. Você será, infelizmente você será. Paulo também foi. Então, como diz o ditado, seja bem-vindo ao time. De acordo com os padrões dos homens, Paulo era um louco. Se tivesse continuado sua carreira de rabino, poderia ter galgado a cargos elevados dentro da religião judaica. Quer dizer, se eu não tivesse convertido, mas tivesse galgado, né, o seu caminho de rabino, né, porque ele aprendeu com Gamaliel, poderia ser um doutor da lei em Israel, poderia ser um homem ilustre, né, um homem reconhecido, um homem que aonde passasse as pessoas levantavam a cabeça em reverência, né, e todos diziam, aquele é um servo de Deus, é um homem de Deus, como os judeus faziam com seus líderes, né? Embora mesmo assim eles não pregassem a realidade do Evangelho, mas ele escolheu ser louco, ser chamado de louco pelos homens, mas ser aprovado por Deus. Ou ainda, se tivesse tomado o partido dos judeus legalistas da igreja de Jerusalém e deixado de lado o ministério gentios, poderia ter evitado várias perseguições. Você sabia que Paulo poderia ter evitado várias perseguições na vida dele? Mas ele não quis. Ele poderia ter ficado só em Jerusalém. Poderia ter pregado o Evangelho e continuado pregando a lei. E não seria perseguido. Porque ele era um judeu. E a lei era para eles, né? Mas ele preferiu o escândalo da cruz, o escândalo do Evangelho, o sofrimento, o vitupério de Cristo, do que as regalias do Egito, né, de Faraó. Nós vemos isso em Moisés. Lá em Hebreus 11 diz que Moisés negou ser chamado filho da filha de Faraó, negou os manjares do rei para sofrer com o povo de Deus. Está escrito lá em Hebreus 11. Então ele negou todas aquelas glórias, Moisés, para sofrer com o povo de Deus, para sofrer o vitupério de Cristo, né, para ser um espetáculo também. Mas Paulo estava sendo sincero quando perguntou ao Senhor qual era seu desejo para a vida dele. Atos 9:6. Os coríntios eram sábios a seus próprios olhos, mas na verdade aos olhos de Deus não passavam de loucos. Ao dependerem da sabedoria e dos padrões do mundo, agiam como loucos. Os que buscavam a sabedoria espiritual tornavam-se loucos aos olhos do mundo. 1 Coríntios 3:18. Gosto de citar as palavras do Martin de Eliot. Não é louco quem dá aquilo que não pode guardar, a fim de ganhar o que não pode perder. Então não é louco quem dá sua vida para Deus, porque ele não pode guardar sua vida para a salvação. Porque quando ele dá sua vida para Deus, não pode perder mais, porque ele achou, né? Quem perder a sua vida por mim, achará. Mas quem amar a sua vida, esse perderá. Então, aqui nós podemos entender por que tantas vezes na primeira carta de Coríntios é falada a palavra louco. Já começa lá no capítulo 2. Deus escolheu no capítulo 1, né, as coisas loucas deste mundo. Porque os coríntios achavam que ele era louco, né? Então ele já está ali cutucando já desde o começo, né? No capítulo 2 a mesma coisa. O homem espiritual, as coisas espirituais para o natural parecem loucuras, porque são discernidas espiritualmente. Então, a loucura de Deus é mais sábia do que o mundo, né? Aleluia. Como diz a Bíblia. Então, achavam que Paulo era fraco, pobre, louco, mas ele não era isso, não. Amém. Amém? Olha o retrato de Paulo, hein? Talvez você vê os apóstolos de hoje, faz uma comparação com o apóstolo Paulo, aí nós podemos ter já uma noção, né, do que é falso e do que é verdadeiro. Fortes e fracos, a 10 parte B, versículo 10, a parte B. Nós fracos e vós fortes. Ou
houve um tempo em que Paulo se vangloriava de suas forças, mas então teve um encontro com Jesus Cristo e descobriu que as coisas que considerava habilidades eram na verdade deficiências. Por meio do próprio sofrimento, Paulo descobriu que a força espiritual vinha de sua fraqueza pessoal. 2 Coríntios 12, versos 7 ao 10. Meu poder, minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. A força que se considera como tal é, na verdade, uma fraqueza, mas a fraqueza que se reconhece como tal se transforma em força. Os coríntios orgulhavam-se de suas realizações espirituais. As facções da igreja orgulhavam-se de seus líderes espirituais e ministros prediletos. Tudo isso, porém, não passava de fraqueza. A verdadeira força só é experimentada quando Deus é glorificado, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo 9. Quem é mais forte para Deus? O forte ou o fraco? O fraco, porque o fraco depende de quem? De Deus. O forte, o que se acha forte depende do quê? Da própria força. Quem que vai ser salvo? Quem confia em si mesmo, nas suas obras, na sua obediência, ou aquele que confia em Cristo, na obra de Cristo? Na obra de Cristo. Então, a fraqueza de Deus, irmãos, ela é mais forte do que tudo, né? Como diz a Bíblia. Então, não devemos confiar em nós mesmos. Maldito é o homem que confia no homem. Isso não se refere somente nos outros, mas em si mesmo. Faz da carne mortal o seu braço. Devemos confiar totalmente no Senhor. Nossa força e nosso poder vem de Deus. Do verso 10 ao verso 13. Nobre e desprezado. Este era o ponto crítico da questão. Os cristãos em Corinto desejavam a honra que vem dos homens, não a honra que vem de Deus. Tentavam tomar emprestada alguma glória se relacionando com homens importantes. A isso Paulo responde: se vocês se relacionarem conosco, devem estar preparados para sofrer. Nós, os apóstolos, não somos nobres, somos homens desprezados. Em seguida, Paulo descreve as privações e sofrimentos que teve de suportar como servo de Deus. O fator de ter trabalhado com as próprias mãos, fazendo tendas, podia ser considerado por muitos algo humilhante, pois os gregos desprezavam o trabalho manual. Para eles era humilhante trabalhar, ainda com as próprias mãos. Eu só aceito um pastor pregar na igreja se ele tiver faculdade de teologia. Se for um cortador de cana, não aceito. Você pode até falar, mas por que o Roberto está falando isso? Porque tem igrejas que são assim, irmãos. Tem igreja que aceita só currículo, escola humana. Mas a maior escola não é a escola teológica, é a escola do Evangelho. Aleluia. Escola da vida, da caminhada com Deus. Tem homens que não estudaram teologia e conhecem muito mais a Bíblia do que pessoas que estudaram a vida inteira lá. Por quê? Porque o verdadeiro conhecimento vem do céu, não da terra. Vem de Deus e não da terra. Então, não que nós desprezamos a teologia, pelo contrário, é importante estudar. Mas não podemos ser igual os coríntios, não. Os coríntios, eles eram muito carnais nesse sentido. Eles tinham preferência por Apolo, porque ele falava bonito, e desprezavam Paulo por ele ser humilde. Apolo era eloquente, lê lá no texto, falava muito melhor que nós tudo aqui junto. Apolo. Paulo era simples, a linguagem dele era Cristo e o crucificado. Mas não estava bom para eles queriam coisa a mais. Né? É como a igreja de hoje. Cristo, o Evangelho, a salvação, parece que não está bom para o povo mais. Né? Então precisa de reteté, de profecia, de visão, de ringue, de vale tudo dentro da igreja, de balada gospel, e aí vai, né? Por aí vai afora, campanhas que nem tem base bíblica que acontecem também, e é só a misericórdia de Deus. Esse dia eu vi na internet uma pessoa engarrafando o diabo. Ela pegava uma garrafa, um pastor, né? Falava para o diabo entrar dentro, depois ele fechava. Depois ele falava assim para o povo: olha, vocês que ficam me criticando, olha a autoridade que Deus me deu. Aí ele catava, abria a garrafa e colocava de volta na mulher. Que brincadeira é essa, né, que está acontecendo? Então isso é um retrato
do que acontece na nossa geração. Paulo trabalhava com as próprias mãos, fazendo tendas. Passou por fome, sede, nudez. Apóstolo, hein? Não é pastor não, é apóstolo. Não é evangelista não. É apóstolo, chamado não por homens, mas por o próprio Jesus. Não se auto-intitulou apóstolo, né? Como muita gente está fazendo hoje, né? Se auto-intitulando apóstolo, mas pelo próprio Jesus. E agiu dessa forma, viveu dessa forma. Então, irmãos, não precisa nem eu falar muita coisa, né? Se você observar a vida de Paulo, já dá para você ver que há uma grande diferença entre os apóstolos de hoje, né? Paulo também descreve sua reação à maneira das pessoas de o tratarem, algo que em si mesmo ajudou a transformá-lo em um grande homem. Aquilo que a vida faz conosco depende do que ela encontra dentro de nós. Quando Paulo foi ultrajado, fez como Jesus e abençoou os que o insultaram. Paulo era ultrajado, difamado, caluniado. Ele amaldiçoou? Não. Aleluia. Então temos que tomar cuidado. Esses dias eu vi um vídeo na internet do pastor dos Estados Unidos, Benny Hinn, em rede nacional. Ele catou o microfone e disse assim: eu coloco uma maldição em todos aqueles que vão contra esta unção que eu estou pregando. Em rede nacional, hein? Ele fez essa declaração. O vídeo está lá. Então não estou julgando um julgamento hipócrita, né? Mas são fatos e são contados na Bíblia. Então, quando nós vemos isso acontecermos, nós podemos saber que o fim está próximo e que a multidão está sendo enganada. Né? Uma multidão ali de milhares e milhares de pessoas, e ouvindo aquilo e dando glória a Deus ainda. Então você vê a falta do conhecimento da palavra de Deus. Não é à toa que Jesus disse, né? Quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai achar a fé na terra? Será que ele vai encontrar a fé na terra quando ele voltar? Será que a igreja vai estar preparada, vai subir? Há quem diga que se Jesus voltar, quase a maioria não vai nem saber que houve arrebatamento, tão pouca gente que vai subir, né? Tomara que nós subamos, né? No nome do Senhor Jesus. Quando Paulo foi ultrajado, fez como Jesus, abençoou os que o insultaram. Quando foi perseguido, suportou pela graça de Deus e não se vingou. Quando foi difamado, buscou a reconciliação. Em todas as coisas, procurou responder com amor. E qual foi o resultado? Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Então, se você pensar que você vai abençoar as pessoas, vai tentar se reconciliar com quem difamou você, se você pensar que isso vai trazer louvor da parte dos homens, ou elogio, não vai. Paulo fez tudo isso e mesmo assim continuou a ser considerado como lixo do mundo. Lixo do mundo, uma expressão muito forte, né? Até agora temos chegado a ser considerados como lixo e escória de todos. Isso ele diz no versículo de número 3. Tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Atos 22, versículo 22. É o que os judeus disseram sobre Paulo. Mata ele, esse homem não merece viver. Paulo e os outros apóstolos receberam o mesmo tratamento que seu Senhor. No entanto, Deus os vindicou e glorificou seu nome. Serviço fiel e disposição humilde. Essas são duas características importantes de um servo de Jesus Cristo. Devemos estar dispostos a trabalhar e sofrer. Uma coisa é ser fiel, outra bem diferente é ser aceito por todos. No entanto, há uma terceira característica que ajuda a equilibrar a fidelidade e a humildade. Verso 14 agora. Verso 14 ao 21. É a última parte já desse estudo. Paulo os admoesta como pai. Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores,
Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos fará lembrar os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos orgulhosos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós, outros, com vara ou com amor e espírito de mansidão? Agora vai ficar extenso. Em outra passagem, Paulo compara a igreja local a uma família. Aqui, porém, compara o ministro a um pai espiritual. Em suas cartas, Paulo nunca se chamou de pai, pois atentou para o ensinamento de Jesus Cristo. Mas, ao se comparar com um pai espiritual, Paulo lembra a igreja dos ministérios importantes que realizou em favor dela. Então, Paulo tinha uma ternura, um amor com a igreja de Corinto, como de um pai para o filho, porque foi ele que ali começou a obra, pregou a palavra de Deus, edificou a igreja ali. Não havia igreja ali cristã. Agora imagina você, irmãos, nós estamos aqui num contexto totalmente diferente, né? Que existem várias igrejas, mas imagina pegar você e você ir numa cidade nesse mundo que não existe nenhuma igreja, que nem sequer eles sabem a respeito de Jesus, e você começar a obra lá. Foi isso que Paulo fez. Então, é só o poder de Deus mesmo, né? Só o poder de Deus. Em primeiro lugar, Paulo fundou a família, né? A igreja. Os coríntios eram os filhos na fé e queridos do apóstolo. Sempre que compartilhamos o Evangelho com alguém e temos o prazer de levar essa pessoa a Cristo, tornamos-nos pais espirituais. Isso não nos dá qualquer autoridade especial sobre a fé dessa pessoa, mas cria um relacionamento de amor especial que Deus pode usar para ajudar esse recém-convertido a crescer. A igreja local é a família de Deus que contribui para o desenvolvimento dos bebês na fé. É importante observar que Paulo não assume o crédito desta conversão. Seu nascimento espiritual se dá em Cristo e por meio do Evangelho. Os pecadores nascem de novo pelo ministério do Espírito de Deus e da Palavra de Deus. Paulo foi pai, entre aspas, que ficou ao lado deles e que ajudou nesse nascimento. Uma criança pode ter várias pessoas que cuidam dela e que a ensinam, mas tem apenas um pai. Possui um relacionamento especial com esse pai, e a posição dele não pode ser ocupada por mais ninguém. Corinto não tinha uma igreja antes da visita de Paulo, de modo que, mesmo a segunda geração de cristãos dessa igreja era resultado do ministério eficaz do apóstolo. Paulo fundou a igreja e Apolo, seu sucessor, ensinou o povo. De algum modo que não fica claro nas escrituras, Pedro também pregou em Corinto. Até Pedro foi pregar lá. Depois de Paulo, é claro, né? Talvez não tenha estado lá pessoalmente, mas é possível que outros mestres de Jerusalém tenham ministrado em Corinto como representantes de Pedro. Os filhos de Deus precisam de ministério de vários mestres, mas não devem se esquecer de seu pai espiritual, o mãe, que os levou a Cristo Jesus. Então, por mais que os coríntios desprezavam Paulo, se gloriavam em Apolo, até mesmo em Cefas, que era Pedro, Paulo lembra a eles: olha, tudo bem, mas quem gerou vocês em Cristo foi eu, não foi eles, foi eu que preguei, né? Porque você já viu aquele detalhe? A gente vê muito isso acontecer nas igrejas hoje. O camarada está no mundo, ninguém quer saber dele, né? Aí só ele vir para a igreja, pode ver. Outras pessoas de outras denominações já começam, né? Vem na minha igreja, vem aqui comigo. E eu vejo acontecer isso direto. E tem gente que chega até a oferecer cargo. Vem na minha igreja, lá você é cooperador. Aqui, ó, se você vir, você vai ser um pastor, você vai ser um pregador. Então nós vemos isso infelizmente acontecendo. Já acontecia naquela época. Então não vai ser por causa de mim ou de você que isso vai mudar. Isso sempre vai acontecer. Sempre vai. Por isso que a nossa fé tem que ser apoiada em Deus, né? E não no homem. Em segundo lugar, Paulo foi um exemplo para a família. Os filhos costumam imitar os pais, tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins.
De acordo com alguns pesquisadores, os adolescentes aprendem a beber em casa, não com os amigos. Suspeito que outros maus hábitos também são adquiridos dessa mesma forma. O termo imitadores significa literalmente mímicos. Paulo dá essa mesma admoestação em Filipenses 3,17. Mas não devemos imaginar com isso que o apóstolo está se enaltecendo. As crianças pequenas aprendem primeiro pelo exemplo e depois pela explicação. Quando Paulo pastoreou a igreja de Corinto, deu aos recém-convertidos o exemplo de amor, de devoção a Cristo, de sacrifício e de serviço. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Paulo foi um bom exemplo porque seguiu a Jesus Cristo, o mais perfeito exemplo de todos. Todavia, Paulo também foi um bom mestre. Uma criança precisa de bons exemplos, de instrução, a fim de amadurecer. Paulo enviou Timóteo, também um de seus filhos na fé, para lembrar a igreja das doutrinas, dos ensinamentos e práticas que Paulo havia ensinado. Timóteo não levou a carta para a igreja, 1 Coríntios 16:10, mas ao que parece foi adiante a fim de preparar o caminho para esta carta. Deus não tem padrões diferentes para igrejas diferentes. Pode realizar sua vontade de maneiras distintas, mas as doutrinas e princípios fundamentais são os mesmos. Pelo fato de as igrejas haverem se afastado da sabedoria de Deus, em seu lugar terem colocado a sabedoria humana, observamos sérias diferenças doutrinárias entre as diversas igrejas, denominações. Os homens foram além daquilo que está escrito, 1 Coríntios 4:6, e com isso causaram divisão na igreja. Então, por que aconteceu a divisão na igreja? É a pergunta que muita gente faz. Por que as igrejas foram se separando, foram se dividindo? Porque vão além do que está escrito. Então, por isso que acontece as divisões e as separações, porque vão além daquilo que está escrito. A Igreja Católica foi além daquilo que estava escrito. Por isso que o povo houve a divisão, houve a separação. E assim por diante. Em terceiro lugar, Paulo foi fiel na disciplina da família. A criança precisa ser quebrantada, mas não destruída. Antes de ser domado, um potro é um animal perigoso e que não pode ser usado. Uma vez que aprende a obedecer, porém, torna-se manso e útil. O orgulho tem efeito terrível sobre a vida do cristão e da igreja. O fermento do pecado, 1 Coríntios 5, 6-8, havia levado os coríntios a se estufar, de tal modo que chegaram a dizer: Paulo não virá nos disciplinar. Ele lada, mas não morde. Ele late, mas não morde. Está lá em 2 Coríntios 10, 8-11. Então dizem: Paulo está velho, Paulo é fraco, louco, porque lá não vai vir disciplinar a gente não. Vamos fazer o que a gente quer aqui. Mal sabiam eles que quando Paulo chegasse ali, a coisa ia ficar estreita, porque Paulo falava assim: quando eu chegar até vocês e visitar vocês, eu não vou somente conhecer as palavras dos orgulhosos, o que eles pregam, doutrina, mas eu quero ver o poder deles, o poder que eles têm. Mais ou menos igual a eles, os profetas de Baal. É interessante isso. Os pais fiéis devem disciplinar os filhos. Não basta ensinar e ser exemplos, também precisam castigar quando os filhos se rebelam e se recusam a obedecer. Paulo teria preferido ser brando e tratar do pecado deles de maneira afável, amorosa, mansa, mas a atitude dos coríntios dificultou essa abordagem. Eram tão presunçosos que se orgulhavam até de sua desobediência. Este parágrafo contrasta o discurso e o poder, as palavras e as ações. Os coríntios arrogantes viviam contando vantagem como as crianças costumam fazer, mas suas atitudes não condiziam com suas palavras. Suas religiões eram apenas de boca para fora. Paulo estava preparado para agir de acordo com o seu discurso, tomando providências que revelariam o pecado dos coríntios e a santidade de Deus. Esta sessão prepara o caminho para os 2 capítulos seguintes, que tratam da disciplina dentro da igreja local. Então, semana que vem nós vamos estar vendo o capítulo 5, 6, que vai tratar de disciplina, E por isso que o capítulo 4 já termina, Paulo já termina falando da correção,
mas a congregação não lhe havia obedecido. Então alguns dos membros mais espirituais entraram em contato com Paulo e compartilharam o peso que havia em seu coração. Alguns líderes da igreja haviam escrito a Paulo, pedindo orientação, e a oração do apóstolo era para que seguissem os conselhos que lhes havia dado. De acordo com o princípio geral, os que não são capazes de se controlar devem ser governados por outros. As seguradoras e autoridades médicas instam os motoristas a usarem cinto de segurança, mas muitos deles não se recusam. Assim, o governo precisa criar uma lei exigindo que os motoristas usem cinto de segurança e os infratores são penalizados. Paulo deu à igreja de Corinto a oportunidade de colocar a casa em ordem. Nos capítulos seguintes, explica de que maneira a congregação local deve ser dirigida segundo a vontade de Deus. Infelizmente, a igreja não obedeceu de imediato. Paulo teve que fazer uma visita rápida a Corinto e passou por experiências dolorosas durante sua estadia nessa cidade. Isso ele vai falar na segunda carta, no capítulo 2, verso 1. Em seguida, ele escreveu uma carta extremamente enérgica, que possivelmente foi entregue por Tito. Para a glória de Deus, a maioria das questões foi resolvida. Mesmo depois de terminar a crise, ainda havia coisas para colocar em ordem. Não é fácil ser um ministro da palavra de Deus. Como dispenseiros, devemos ser fiéis ao Senhor, a despeito do que os homens nos façam ou digam a nosso respeito. As pessoas do mundo nos tratarão como seres desprezíveis. Nossos próprios filhos na fé nos causarão mágoas e precisarão ser disciplinados. Os servos fiéis do Senhor merecem nosso amor, obediência e apoio em oração. Então, irmãos, esse capítulo 4 já vai embasar a próxima semana, que nós vamos entrar no capítulo 5, né? Onde Paulo vai tratar de assuntos que é triste, né? Foi triste para ele. A impureza sexual da igreja ali, né? A mulher se deitando com o próprio pai. Então se coloca na pele de Paulo. Não foi fácil para ele. A ceia deles era uma bagunça, né? Nós já pregamos aqui na última ceia. Chegavam lá bêbado, embriagado. Os dons espirituais dele também é uma bagunça. Todo mundo profetizando, gritando junto. E vemos muitas coisas ali, né? As mulheres brigando entre elas ali, né? Por causa de um véu, né? Nós vamos ver isso aí também. Que tem igrejas que interpretam isso como um costume para toda a igreja, né? De usar um véu, a mulher usar um pano na cabeça. Então nós vamos ver tudo isso em parte. Paulo vai falar de casamento também no capítulo 7, né? Vários casais ali com problema também na igreja. E vai tratar dessas feridas, né? E graças a Deus que teve elas, né? Porque através dessa carta Deus trata nosso também, né? Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Agradecer ao Senhor.